O Dia Nacional de Combate ao Câncer será celebrado neste sábado. O principal objetivo da data é alertar a população sobre a importância do diagnóstico precoce e de ações para evitar a doença, que é considerada a segunda que mais mata no Brasil e no mundo. Lina é esteticista e trabalha com reconstrução de seios de mulheres que tiveram câncer de mama. No ano passado, ela também foi diagnosticada com a doença e iniciou o tratamento. Hoje, Lina está curada graças ao diagnóstico precoce. A esteticista fazia os exames de prevenção contra o câncer anualmente. Você não tem que procurar o médico só no Outubro Rosa, no caso do câncer de mama, que foi o meu caso. Não, você não tem que procurar um médico só quando... Você tem que procurar um médico periodicamente, dar essa atenção, né, para evitar algo pior, né? Porque quando um câncer vem, quando acontece uma metástase, é porque realmente a pessoa não estava ligando muito para si e aí não estava cuidando e acaba piorando, né? O Dia Nacional de Combate ao Câncer, celebrado neste sábado, foi criado em dezembro de 1988, exatamente para alertar a população sobre a importância do diagnóstico precoce, independentemente do tipo de câncer. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 30% das mortes provocadas por câncer poderiam ter sido evitadas caso o paciente tivesse feito o diagnóstico precoce. A OMS também alerta para ações de prevenção contra a doença, como, por exemplo, a adoção de hábitos de vida mais saudáveis. Praticar algum exercício físico com regularidade, diminuir a ingestão de alimentos ultraprocessados e adotar uma alimentação mais saudável, com alimentos mais frescos. A outra coisa seria evitar a exposição de produtos nocivos. E entre eles a gente pode citar o álcool, o tabaco, produtos químicos e até o sol, né? A radiação ultravioleta, que tem sido assim muito prejudicial. Nesta semana, o governo federal sancionou um projeto de lei que institui o Estatuto da Pessoa com Câncer e torna obrigatório o atendimento integral à saúde do paciente no Sistema Único de Saúde. O projeto, no entanto, sofreu um veto do presidente Jair Bolsonaro no artigo que obriga o Estado a garantir o acesso de todos os pacientes a medicamentos mais efetivos contra a doença. A norma ainda pode vigorar como aprovada por deputados e senadores, caso em sessão conjunta do Congresso Nacional, ainda sem data, os parlamentares decidam derrubar o veto presidencial. Bom, agora para falar mais sobre prevenção, direitos e garantias desses pacientes com câncer, eu converso ao vivo pela internet com a advogada especialista em direito da saúde, doutora Nicole Soares. Olá, seja bem-vinda, boa tarde. Olá, boa tarde. Muito obrigada pela oportunidade de falar sobre esse assunto que é tão importante. Pois é um prazer conversar com a senhora também sobre esse tema. Bom, vimos na reportagem que o governo federal sancionou essa semana o Estatuto da Pessoa com Câncer. O que vai mudar na prática? Quais são os novos direitos ou plus que essa legislação traz, além daquilo que a gente já tem em vigor? Bom, acho que é preciso entender que esse estatuto, ele nasce da necessidade de concretizar uma série de garantias que esses pacientes, ao longo dos últimos anos, conseguiram obter, muitas vezes, em decorrência de pressão governamental por grupos organizados, né, na sociedade civil, associações, etc., por meio da judicialização. Então, acho que se espera algo muito novo, mas boa parte do que está no Estatuto são situações que já existiam antes, mas que muitas vezes, até pelos pacientes não saberem que isso existia, não era solicitado. Então, acho que o grande ganho é a visibilidade que o fato de nós termos um estatuto voltado para essas pessoas dá a possibilidade de que eles consigam acessar esses direitos. Nicole, o que esses pacientes não sabem, por exemplo, que têm direitos e não solicitavam esses direitos?
Muitas vezes a questão do diagnóstico, né? Você tem um prazo ali para realização dos exames, quando há possibilidade de que o prognóstico que aconteça, seja que o diagnóstico que aconteça seja de câncer, que é a questão dos 60 dias. Muitas pessoas às vezes não sabem nem que existe essa previsão, que é uma legislação federal. A própria reconstrução da mama, a reconstrução bilateral da mama, a reconstrução que pode acontecer caso haja a autorização médica e a indicação médica no momento da cirurgia em que foi feita também a retirada. Então, são várias situações que já existem e que muitas vezes, por estarem aí, esparsas, né, a gente chama tecnicamente falando de legislação esparsa, e existem a questão de outras previsões que são estaduais, municipais, e que esses pacientes às vezes nem sabem que isso existe. Bom, tivemos um veto polêmico do presidente da República no que diz respeito aos medicamentos. Como é que você avalia? De certa maneira, é um veto necessário, porque não ter esse veto poderia causar um desequilíbrio dentro da sistemática utilizada pelo SUS para a incorporação de novas tecnologias. O que é essa incorporação de novas tecnologias? É esse processo de avaliação que o SUS utiliza para falar, olha, esse medicamento ele pode ser fornecido a partir de agora. Essa cirurgia, essa intervenção pode ser feita e vai ser puxada pelo SUS a partir de agora. Porque existe uma avaliação que se chama custo-efetividade, que também é considerada para a incorporação dessas novas tecnologias. Então, tecnicamente falando, é uma necessidade, mas a gente não pode deixar de encarar que isso pode representar prejuízo para muitos pacientes. Por quê? Porque essa incorporação, ela tem um prazo razoável, algo em torno de 2 anos no mínimo. E a gente sabe que quem está fazendo tratamento não pode esperar esse tempo. E às vezes existem medicamentos que foram disponibilizados no mercado e que já possuem uma avaliação quanto aos seus resultados positivas e o paciente vai precisar aguardar. Então, é um dilema, são discussões que a gente precisa tratar do ponto de vista econômico, social, bioético, mas que a gente também não pode afastar essa discussão só com o argumento do custo, porque a gente não pode levar somente o custo em consideração. É uma matéria de fato muito complexa, né, Nicole? Bom, o Estatuto, ele trouxe ele faz referência especificamente a crianças e adolescentes, algo novo nesse sentido? Há previsão quanto à manutenção da atividade escolar, né? Algumas cidades, algumas redes escolares conseguiam ofertar isso para alguns das crianças, dos adolescentes, até mesmo adultos, né? Porque a gente tem o ensino aí para os adultos. E isso acontecia quando havia essa preocupação do gestor local ou estadual com relação a isso. E agora, dentro do próprio estatuto, a gente passa a ter essa previsão. Então, o que se espera é que existam políticas públicas a partir de agora que sejam voltadas para propiciar essa possibilidade para esses pacientes que estão passando por tratamento. Só para a gente ressaltar que essas pessoas, crianças e adolescentes, ficam muito tempo em tratamento e às vezes precisam deixar o seu estado, a sua escola, a sua região, né? E aí cabe a cada gestor ter esse olhar diferenciado. Eu acho que o grande desafio, né, Nicole, é dar efetividade às leis que já estão em vigor. Bom, infelizmente o tempo é curto. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Boa tarde, viu? Eu que agradeço. Boa tarde.